E cá estamos para o episódio 162 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. Galera, seguinte, o tema de hoje é a carência. E aí, será que a carência é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Né? E afinal, onde termina a nossa necessidade natural de afeto e começa o excesso de carência que desgasta as relações, tá? Então nesse episódio aqui você vai entender por que a carência humana é indispensável e como identificar quando ela passou dos limites e o que você pode fazer na prática para equilibrar esse sentimento a um nível saudável. E bora lá então, esse tema surgiu de uma série de... um compilado das queixas de vários clientes da minha terapia de relacionamentos que falam assim... eu posso compilar a queixa de muitos deles na seguinte frase: Edu, eu sou muito carente, eu preciso resolver isso de vez para poder não desejar mais ninguém e parar de sofrer. Eles trazem essa queixa como quem diz: nossa, se eu não for carente, se eu não desejar ninguém, se eu não me apaixonar, eu não sofro, se eu não sofrer, minha vida fica em paz. Mas galera, viver é sofrer. Tá? A gente sofre em relacionamento, a gente sofre na vida, no trabalho, não tem... É o que eu sempre falo, o único ser humano que não sofre é o ser humano que já morreu. Então, é importante a gente lembrar que a carência faz parte do ser humano e sem a carência a humanidade não existiria. Tá? Então a gente vai falar tanto da carência saudável quanto da carência excessiva e como ela se manifesta nas relações. Mas antes de começar, como eu sempre gosto de fazer aqui, eu quero definir para vocês o que é carência primeiro. Tá? E segundo o dicionário Aurélio, lembra do dicionário Aurélio? Eu dei risada disso porque esses dias na aula da faculdade, a professora trouxe a definição de comunidade segundo o dicionário Aurélio. Eu falei, nossa, eu uso isso aí desde 1990. E beleza. Então eu trouxe aqui pra gente se divertir. E a definição é: a carência emocional é a percepção de um vazio ou insuficiência afetiva, a sensação de que faltam elementos essenciais no campo relacional, como validação, pertencimento, intimidade ou segurança. Ou seja, eu gostei muito disso. A carência emocional é a percepção de um vazio ou insuficiência afetiva. Vazio, né? Porque a carência pode ter várias composições dentro do nosso corpo. Você está carente de água, de hidratação, você bebe água. Está carente de alimentos, você come. Você está carente de abraço, você abraça alguém. Está carente de conhecimento, você vai atrás de educação. Então, é a percepção de um vazio, ou seja, você precisa de alguma coisa ou de uma insuficiência afetiva. Porque dá pra você ser feliz sozinho? Não. Quer dizer, dá, mas dá pra você substituir o sexo sozinho? Ah, masturbação. Masturbação não é a mesma coisa que transar, tá? Se você se masturba e é mais divertido do que o sexo, temos um problema. É algo a ser investigado aí. Então nós temos insuficiência, a gente precisa dos outros, né? Nós somos mamíferos, a gente precisa das outras pessoas. E eu nunca me esqueço de uma namorada minha de muito tempo atrás, que um dia a gente tá falando sobre carência e tal, e ela ficou super brava quando eu toquei nesse assunto. Eu falei, não me chame de carência, eu não suporto nem a ideia de conceber que eu sinto alguma carência. E eu perguntei, nossa, por que não? Ela falou, não, porque eu quero ser totalmente dependente, eu não quero depender de ninguém. Eu falei, dependência emocional é uma coisa, carência é outra. Então é bom a gente lembrar exatamente disso. A carência existe, sem carência não existia humanidade. Tá? Nós não estaríamos aqui. O que a gente precisa entender então é a carência que faz bem e a carência que faz mal. E é o que a gente vai falar agora. Então como é que vai funcionar essa parte aqui desse episódio, tá? Carência saudável de um lado, carência excessiva do outro. Eu vou analisar esses dois tipos de carência, né, a quantidade normal e excessiva, em 4 esferas. Esfera 1, autonomia, depois tolerância, depois a nível de comunicação e por fim no aspecto da reciprocidade. Então, autonomia, tolerância, comunicação, reciprocidade. Edu, como assim? Vou explicar. Então, primeiro ponto. Qual a diferença entre a carência saudável e a excessiva em relação à autonomia? Autonomia é você ser independente, tá? O que é carência saudável dentro da autonomia? É quando você reconhece, tal como eu, tal como você deveria reconhecer, que quer estar com outras pessoas, mas também quer manter a própria identidade, tá? Então, eu, Edu Baggio da Silva Sauro, eu quero estar com outras pessoas, eu quero sexo, eu quero relacionamento, eu quero amigos, eu quero sair para tomar uma cerveja com os meus amigos, eu quero assistir um filme acompanhado de uma parceira, de um amigo, enfim. Eu tenho necessidade, eu quero estar com outras pessoas, mas eu tenho a minha identidade, eu sou eu mesmo quando estou com meus amigos, quando estou com a minha namorada, quando estou com uma esposa, quando estou na faculdade,
quando estou atendendo meus clientes. Então, assim, eu tenho a minha identidade preservada, mas eu quero estar com outras pessoas. E o que é a carência excessiva em relação à autonomia? É uma hiperfusão emocional. É quando você literalmente quer se fundir ao outro. Você não entende mais a ideia de identidade. Você não consegue mais a separação. As duas coisas têm que estar totalmente conectados. Vocês dois são um só. E aí o parceiro, né, o seu parceiro ou parceira, torna-se o seu principal regulador emocional e a referência para a sua identidade. Então você deixa de ser você mesmo ou você mesma e passa a se identificar e se reconhecer a partir da visão do outro. Você precisa da fusão. E aí você se perde. Você deixa de ser você mesmo. Tá? Isso não é legal. A respeito da tolerância, a gente pode falar da carência saudável da seguinte forma. É quando a gente suporta a ausência ou a indisponibilidade eventual de um parceiro ou parceira. Então, ausência. Então, você vai... Tudo bem, você tem um rolê sozinho, uma sexta-feira sozinha à noite, até essa namorada que eu te falei. Já contei a história dela aqui no podcast. Que uma vez ela me ligou, acho que era sexta-feira, umas 4 da tarde mais ou menos. Falou, Du, o que você tá fazendo? Eu falei, tô trabalhando. Tá? Eu falei, o que você vai fazer hoje à noite? Eu falei, puta, eu tenho que trabalhar, eu tô bem cansado, eu vou ficar em casa. A gente morava juntos. Ela, porra, mas você não vai sair comigo? Eu falei, a gente não tinha combinado nada, a gente ia se ver no domingo, hoje eu fiquei mais de boa. Ela, não, porque eu não consegui sair com as minhas amigas, ninguém pode sair comigo hoje. Não suporta a ideia de ficar sozinha em casa numa sexta-feira à noite. Eu falei, mas qual que é o problema? Eu falei, não, que fim de carreira, que solidão. Eu falei, imagina, menina, pega um filme, alguma coisa, né? Lê um livro, dorme mais cedo, ou né, compra um vinho, faz uma comida, pede uma pizza. Edu, que fim de carreira, você não entende. Isso aí faz muito tempo, tá, gente? E eu fiquei pensando, caramba, ela não suporta uma sexta-feira à noite. É a melhor coisa do mundo? Talvez não, mas tem dias que eu gosto de ficar sexta-feira à noite em casa sozinho. Às vezes eu passo o final de semana inteiro sozinho e tem vezes que eu também fico chateado. Mas não é o fim do mundo. Tá tudo bem ficar sozinho. Então, a tolerância à carência saudável, ela suporta, né, a ausência e indisponibilidade eventual de um parceiro. Então você aguenta um rolê sozinho, uma saída com o seu parceiro pode sair com os amigos numa boa, né? Você pode ter um tempo só para você ou só para ela no final de semana e tá tudo bem. Essa seria a tolerância saudável. E qual que é a carência excessiva que eu acabei de falar, né? Que é o medo avassalador do abandono, dessa suposta solidão, né? Dessas pequenas distâncias ou até de grandes distâncias que geram desregulação emocional. Então se o seu namorado, parceiro, marido, foda-se quem for, vai viajar, vai para Brasília, vai para São Paulo, vai para Salvador, vai ficar uma semana longe de você e você entra em parafuso. Nossa, como é que eu vou sobreviver? Ou, como eu já vi, eu atendo clientes que... Já atendi casais que um trabalha offshore, né, numa plataforma de petróleo, em alto mar, e tem que ficar 3, 6 meses, 1 ano longe. A pessoa pira. Pô, mas é o trabalho da pessoa, né? Ela tem que ir lá, vocês já sabiam disso. Ela faz isso a cada 6 meses. Então já existe até uma rotina desse distanciamento, mas a pessoa fica completamente perdida, tá? Então, basta a pessoa sair de perto de você que você desregula e fica ansiosa ou ansioso. Isso não é legal. E antes da gente continuar aqui, um recado rápido, galera. Eu sempre lembro vocês, né? Eu sei que o meu conteúdo é muito bom. Muita gente tem no meu podcast ou nos meus vídeos do Instagram e do TikTok um porto seguro de verdade aqui no YouTube ou no Spotify. Mas lembrar que esse podcast não substitui uma análise profissional. Então, se você gosta do meu conteúdo, não deixe de me mandar uma mensagem no WhatsApp para conhecer a minha terapia de relacionamentos. Tá? Só mandar uma mensagem lá com a palavra mapa. Já tá tudo automatizado. Só clicar no link que já cai no WhatsApp. Eu passo para vocês os valores, lembrando que quem vem no podcast tem benefícios na terapia, tá bom? Então, só escutar não é o suficiente, é importante que a gente tenha uma interação, então me procurem, tá bom? E seguindo aqui, dentro de carência saudável e carência excessiva, temos também a parte da comunicação, a esfera da comunicação, ou seja, o que é uma comunicação, uma carência bem comunicada, né? Uma comunicação com uma carência saudável? É quando existe uma boa expressão, uma expressão clara e tranquila, segura das necessidades de afeto de forma direta e madura. Edu, não entendi. Bora lá então. Saber pedir carinho. Tô com saudade, quero você aqui, quero transar contigo, quero dar pra você, quero comer você, quero beijo, quero sexo, quero companhia, tô a fim de assistir um filminho contigo, tem um restaurante legal que abriu aqui na cidade, quero ir com você, sinto falta de mensagens de bom dia, sinto falta de andar de mãos dadas com você no shopping. Mas eu vou estar pedindo carinho.
Uma coisa é você ter que pedir carinho toda hora e ainda assim a pessoa entregar mais ou menos. Uma coisa é você não receber carinho nunca, a não ser que você peça. E mesmo quando você peça, a pessoa te dá de uma forma torta. Isso é uma coisa. Agora, de vez em quando eu falo, quero um cafuné, quero isso, quero aquilo, tá tudo certo. Então você não tem medo, dentro do vínculo seguro, você não tem medo de expressar, tô carente, tô querendo você. Você não precisa falar assim, desse jeito também, né? Tô carente, vem aqui em casa, só fala assim, tô com saudade, chega aí, quero te ver. Pronto. Isso já é uma carência expressa, só um sabe disso. Agora você sabe. E qual que é a carência excessiva na comunicação? É quando você usa estratégias indiretas e até maldosas, né, sabotadoras, maliciosas, como querer controlar a pessoa. Não, você não vai sair comigo porque eu preciso, que nem minha namorada fez lá comigo, né? Minha ex-namorada falou assim, não, você tem que sair comigo porque sexta-feira, como assim eu vou ficar sozinha? Eu falei, cara, tá tudo certo, é só hoje, a gente vai se ver domingo, daqui dois dias, né? Ciúmes em excesso, chantagem, né? Ou até uma submissão, a pessoa começa realmente a abrir mão dos próprios programas. Não vou na academia porque eu não vou ver meu namorado. Se eu for viajar, eu fico longe do meu namorado. Então cancela a viagem. Tem gente que deixa de subir na carreira porque se subir, se afasta ou fica menos tempo com o parceiro ou parceira. E trava a vida, né? E nisso gera o quê? Possessividade, cobrança em excesso, porque você vai sempre pedir carinho o tempo inteiro. A hipervigilância nas redes sociais. Caralho, gente. Praticamente todo cliente que eu atendo tem problema com o Instagram. É a curtidinha na fotinha de biquíni da moça da academia, adicionou alguém que é suspeito, é aquela namorada que ainda tem todos os ex-namorados e ainda bate papo e comenta nas fotos dos ex-namorados quase toda semana e você fica puto. Então essas coisas rolam, né? E também tem a ideia do pedido por fotos e provas do que você tá fazendo. Você tá realmente numa balada? Vou numa balada sozinho. Não, você pode ir, mas você vai ter que me mandar foto. Provando que você tá lá, que você não tá pegando ninguém. Como se isso fosse realmente provar alguma caralha, né? Enfim, então quando tem muita essa estratégia de controle, ciúme, chantagem e tal, não é legal. E por fim, a quarta esfera, a gente já falou aqui, de autonomia, tolerância, comunicação e agora reciprocidade. O que é reciprocidade carente, saudável e a excessiva? A saudável é, você gosta de ter o seu espaço, mas você também gosta de dar espaço na relação para o outro. Então se o outro quer ficar de boa, beleza. Se o outro quer falar, se o outro está chateado, você vai dar atenção, porque o carente não gosta muito de escutar, porque ele quer só falar da carência dele, falar das necessidades dele. E o carente demais, em excesso, tende a ser bastante egoísta, tá? Eu sei porque eu tenho enfim, uma pessoa na minha vida, não vou falar quem é, mas essa pessoa tá sempre ok, essa pessoa não está passando por uma turbulência na sua vida pessoal, então ela está constantemente, essa pessoa, não importa se é homem ou mulher, está sempre se questionando, por que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E tudo cai naquele assunto. E quando essa pessoa começa a falar, ela não para e vira palestrinha, começa a fala, e vira o assunto, e você não consegue mudar, que ela fica chateada, ou seja, a terapia talvez não esteja funcionando, então fica aquela coisa egoísta, ela só fala dela e dos problemas dela, isso pode ser bastante cansativo, tá? Então, o carente saudável, ele entende a necessidade de reciprocidade e aceita as limitações do parceiro. Isso aqui é muito importante, prestem atenção, tá? Se você tá no carro, para, estaciona, eu sei, vai ter que fazer baliza, pagar estacionamento, mas entra no estacionamento, dá um tempo, para em qualquer cantinho da rua agora, pega bloquinho e caneta, porque isso aqui é importante. Tá? Você tá na academia, para o exercício, reveza, deixa o maromba aí pegar o seu lugar. Tá na aula, sai, pede para ir no banheiro, senta no corredor da sala e escuta isso aqui. Na carência saudável, a gente reconhece que o outro é um ser humano separado de nós, ou seja, a ideia de fusão não é tão intensa. E essa é a parte importante, tem recursos emocionais finitos. Como assim, Edu? O que é um recurso emocional? É uma palavra, como eu estou na faculdade, eu tô cheio dos termos difíceis de cientista, mas recurso emocional, eu me prestar, eu escutar a minha namorada, eu escutar uma parceira, eu vou te ajudar, vou te levar no trabalho, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou seja, você tem recursos emocionais, vou te fazer carinho, você tá sempre ali. Aí de repente ela tá passando, minha parceira pode estar passando por uma dificuldade no trabalho, na família, tá todo dia ali se queixando e tal, então tudo bem, eu posso acolher, mas chega uma hora que eu já não dou conta mais de absorver, especialmente se fica muito repetitivo e muito frequente nessa repetição, toda semana, como eu falei dessa pessoa agora há pouco, né?
A pessoa reclama daquilo todo santo dia do mesmo jeito. Ou seja, eu tenho recursos emocionais finitos. Eu não sou terapeuta da minha parceira, eu não sou terapeuta dos meus amigos, nem da minha família. Eu não dou conta de tudo, assim como nem todo mundo dá conta de mim. Quando eu desregulo na ansiedade, gente, foda. As minhas crises de ansiedade ou de solidão são intensas. Às vezes eu preciso de terapia ali, TCC bem reguladinha, às vezes por 2, 3 semanas para poder voltar pro lugar. Então, nós temos recursos emocionais finitos e esperar que o outro, né, que a gente leva para a carência excessiva, esperar que o outro preencha total e incondicionalmente todas as suas necessidades emocionais é pedir demais. Então esse é o problema da carência em excesso, né? Porque assim, a gente vai ter dias ruins, a relação vai ter pontos cegos, a gente tem necessidade de espaço próprio, então a gente não pode esperar que o outro esteja o tempo inteiro à nossa disposição para as nossas reclamações, para as nossas necessidades. Cansa. Então, o que acontece? Quando a carência é excessiva, o outro acaba sendo anulado completamente e passa a ter a função exclusiva de atender a sua carência o tempo todo. Isso sufoca a relação e gera conflitos. Né? E tem pessoas até ficam naquela história de porque eu tive muitos traumas na infância, porque minha vida foi uma merda, você não tem ideia do quanto eu sofri. Ok, garota, eu sei que você sofreu muito, mas não é só você que tem trauma, não é só você que tem problema na vida, não é só o seu trabalho que tá difícil, tá? Não é só você que teve uma infância foda. A maioria das pessoas tem trauma e teve uma infância complicada. Brasil, galera, porra, é foda. Então, assim, seja menos. Tem o seu momento, mas tem que ter o meu também. Então eu tenho recursos emocionais finitos em relação a quanto eu posso te acolher. E muitas vezes, algumas clientes, principalmente mulheres que eu acolho, que tem uma carência muito alta, reclamam disso. Pô, mas meu parceiro, eu quero que ele faça isso, eu quero que ele faça aquilo, eu quero que ele entenda, perceba a minha menstruação, perceba que meu cabelo tá estranho, perceba que não sei o quê. Eu falei, cara, ok, menstruação a gente pode colocar ali pela observação, tem aplicativo que o cara pode baixar e acompanhar ali a sua tabelinha e tal, mas não dá pro cara absorver tudo. Não dá, é muita coisa. Então, assim, é bom absorver boa parte, mas não tudo. Assim como homens também tem um monte de necessidades. Por exemplo, uma coisa que eu atendo muito, que é bem comum, queixas de mulheres, mas também de homens. Homens que querem transar todo dia, 2, 3 vezes por dia. Tem garotas que falam, eu não aguento mais, o cara quer transar toda hora, o cara tem uma libido muito alta, cansativo. Ele fala que se não transar comigo, ele vai ter vontade de sair com outras pessoas. Fala, caralho, que manipulação isso. Não pode. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque o coleguinha tem limites. E se você quer desabafar demais, o lugar para isso é a terapia. Portanto, me mande mensagem. Bom, agora eu quero levar esse papo aqui para um outro ponto, né? Eu quero pensar um pouquinho sobre por que aquela minha namorada, minha ex-namorada, ficou tão em pânico por passar uma sexta-feira à noite. E só para fazer jus aqui a ela, tá? Agora eu vou explicar o que aconteceu com ela, qual que é o mecanismo. E eu entendo porque ela se sente assim hoje, 5, 6, 7 anos depois. E uma coisa que é importante também, eu também tenho meus momentos de carência. Então eu acho que não é legal passar uma sexta-feira à noite. Lógico que eu entro em pânico, mas eu fico, queria estar com alguém um sábado à noite. Por exemplo, eu tô gravando esse episódio aqui no sábado, dia 22 de agosto. Queria estar na praia, queria estar curtindo, mas é importante gravar o podcast. É uma carência, mas também não me desregula. Então, mas tem momentos que eu fico mais carentão, mais doidão. Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar é por que a carência desperta tanto julgamento e por que ela ficou tão desesperada de se perceber carente. Por que a gente condena tanto a carência? Por que a gente não consegue separar na nossa sociedade a carência saudável da carência excessiva? Entender que existe a carência saudável, tá tudo bem, e achar que toda carência é carência excessiva. Uma coisa que é importante a gente falar desde agora, gente, é que a maioria das pessoas está na carência excessiva. A maioria de nós. Talvez eu esteja também, ainda. Né? Talvez eu seja um carente em recuperação e um ansioso em recuperação. Então a carência ela existe. A maioria das pessoas é muito carente, porque nós temos poucos amigos, nós temos poucas oportunidades. A maioria da galera não tem grana em excesso, então a gente tem carências de liberdade, carências de uma casa melhor, de condições melhores de vida, de alimento melhor, de transporte melhor, de cultura melhor. Você queria poder viajar mais, a gente só viaja uma vez a cada 5 anos porque não tem grana, então nós somos pessoas muito carentes. Não à toa, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então esse mito da autossuficiência é uma coisa muito doida, que eu inclusive estava lendo num texto do, se não me engano, é Luiz Fernando Bonin, acho que é isso que eu vi na faculdade, chamado Psicologia Social. Eu não lembro do texto, vai aparecer aí na tela para vocês. Mas esse texto é muito legal, porque ele separa cultura ocidental de oriental no aspecto do indivíduo. Cultura ocidental, para quem não sabe, ocidental é tudo da Europa para a esquerda, tá? Da Grécia para a esquerda é
Ocidente. Então, Europa é Ocidente, leste, o Oeste da África é Ocidente, Brasil, América Latina, Estados Unidos, México, é tudo Ocidente, tá? E o Oriente é do lado de lá, né? Iraque, Índia, China, Rússia, Japão, Austrália, Oriente? Nossa, agora eu fiquei em dúvida. Acho que é Ocidente, né? Por ser colonizado pelos britânicos, não sei, gente. Buguei aqui, mas enfim, nós somos ocidental, tá? Então o que acontece? Aqui do nosso lado, ocidente, existe muita a ideia do indivíduo, o indivíduo que se destaca por conta. Então, temos pessoas famosas, a gente valoriza muito o famoso, o Ayrton Senna, o Neymar, a Lady Gaga, né, sei lá, o Daniel Day-Lewis, que é um ator que eu adoro, o Steven Spielberg, o Kurt Cobain, o Chico Buarque, a Anitta, né, enfim, temos muito indivíduo. Já a cultura japonesa mais, por exemplo, a cultura japonesa mais clássica, por exemplo, o samurai. O samurai, ele não se destacava individualmente. A palavra samurai significa servir ao imperador, aquele que serve ao imperador. Então ele é um empregado, um servo do imperador com a função de defesa, seja pela katana, que é aquela espada samurai linda, o arco e flecha. Então ele serve o imperador. Então não existia o samurai indivíduo, ele não lutava por si, a vida dele pertencia ao imperador. Então o Oriente tem mais essa ideia de coletivo, e a carência, ela é óbvia, porque a carência saudável o imperador precisa de proteção e o samurai precisa de um imperador. Então existe uma coexistência, não existia tanta essa ideia do indivíduo famoso por conta. Já aqui existe. E quando as pessoas se destacam aqui no Ocidente, elas são vistas como pessoas autossuficientes, independentes, pessoas não carentes. Então a gente vê a pessoa que está ali cheia de parceiros e parceiras e pretendentes e contatinhos com uma pessoa, nossa, a pessoa nunca vai sofrer carência. Mas ela tem. Mas é uma carência saudável, mas ela tem. E pode ter carência excessiva também. Então a gente condena muito, porque nós vemos aqui no Ocidente que a necessidade de validação do outro, né, de forma errada, a gente vê isso como uma fraqueza e uma imaturidade. Então você não pode ser carente, você tem que estar sempre bem. Essa coisa está na moda agora, porque vou fazer celibato de 2 anos sem sexo. Gente, ficar sem sexo faz mal. Tá? Não tô dizendo que sim, você não possa ficar 1 ano, 2 anos sem transar, às vezes acontece, a gente não tem nem escolha, a gente precisa de celibato porque tá difícil de paquerar, que a galera tá foda, né? Os aplicativos de relacionamento são insalubres, a água tá salgada, mas se você puder transar é tão melhor, né? Então é melhor viver com sexo bom do que viver sem sexo nenhum. Enfim, o outro ponto que desperta tanto julgamento em relação à carência é a sensação de poço sem fundo. Isso aqui é bem foda, porque a pessoa que é carente excessiva, ela vive num estado de carência patológica que gera uma exaustão. Então é um poço sem fundo. A pessoa carente pode reparar, você dá atenção, tipo aquela pessoa que eu comentei que tá sempre reclamando. Cara, você pode ficar 6 horas escutando, ela vai continuar falando, no dia seguinte ela vai voltar para essa pauta. Então isso é cansativo, porque dá a impressão que nenhuma validação para essa pessoa é suficiente, porque realmente não é, essa pessoa não consegue. Quando a carência se torna patológica, ela não tem fundo, né? O problema é que isso gera uma generalização de que toda carência é um problema, e não é bem assim, tá? E também gera o que a gente chama de contradependência, né? Que é o quê? Para se proteger da dor da rejeição, muitas pessoas adotam uma postura de contradependência, ou seja, né, eu escuto de muitos clientes, Edu, se eu não precisar de ninguém, ninguém pode me ferir. Vai com Deus. Vamos falar assim, se eu não precisar de comida, eu não engordo. Se eu não precisar de diversão, eu não bebo álcool. Só que, é chato não beber nada. É chato não comer comida gostosa, chocolate, batata frita, tomar uma Coca-Cola gelada. Então, tudo bem. Você pode não precisar de ninguém, para ninguém te ferir, mas você também não vai amar. Não tem como fugir do amor. Amor e dor não rimam à toa. Então a necessidade de afeto vai sempre estar ali, né? Só que se você entra nessa contradependência, você só vai disfarçar a sua carência numa maquiagem de independência que na verdade é falsa. E galera, uma coisa que eu esqueci de falar no meio desse episódio, não se esqueçam de deixar 5 estrelas aqui no Spotify, curtir esse vídeo no YouTube e me seguir tanto no Spotify quanto no YouTube. Eu muito te agradeço, tá bom? E agora, galera, acho que é o terceiro ou quarto bloco. Eu quero falar um pouquinho sobre como que essa carência excessiva se manifesta, tá? Uma coisa que eu acho bem interessante desse fenômeno é a hipervigilância de sinais com sinais neutros. Então, assim, eu percebo que muitos meus clientes reclamam
da leitura apocalíptica da comunicação cotidiana. O que é isso? Então, assim, uma demora de um parceiro ou parceira para responder uma mensagem, para confirmar um evento, ou um tom de voz mais cansado, né, ou até mais distante, são interpretados como rejeição. Lembro quando eu era pequeno, isso deve ter acontecido isso com vocês, que eu já contei essa história para uns amigos, eles deram risada, então vou compartilhar com vocês. Quando eu era pequeno, eu tava em casa, assim, de boa, às vezes eu procurava a minha mãe, assim, ela tava na cozinha, eu falava assim... eu queria perguntar pra ela se eu podia assistir um filme, se eu podia comer bolacha, se eu podia sair de casa. Eu falo assim, mãe! Ela fala assim, que? Quando ela fala assim, que? Nada não. Eu entendi que ela tava brava. Mas eu perguntar assim, mãe! Ela fala assim, que filho? Que foi? Eu falava. E tinha vezes que eu falava assim, mãe! Ela, que? Eu deixava quieto. E passava 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos, mãe! Ela, que? Eu não falava nada. Eu tentava uma terceira vez. Ô mãe! Ela, que porra? Fala de uma vez, mas parece que você tá pra frente. Eu só tô respondendo. Mas é que o jeito que você tá falando, então assim, tudo bem, aqui é um exemplo de criança, mas eu lembro que eu ficava com medo do jeito como minha mãe falava que. Porque dava a impressão que ela tava impaciente, eu me sentia carente, sentia que eu tava incomodando ela. Então eu entendia como uma rejeição. E o carente, às vezes ele interpreta uma mensagem curta, né? Às vezes, que nesses dias uma amiga minha mandou uma mensagem super bonita e tal, e eu tava no meio da faculdade, tava correndo. Aliás, eu tava saindo da faculdade, cheguei em casa almoçar pra atender cliente e tal. E aí eu respondi de qualquer jeito, ela falou, nossa Edu, o que tá acontecendo? Faz desculpa. Eu tava corrido, depois eu respondi com mais atenção. Então a pessoa quando tá muito carente, ela tem essa tendência a uma hipervigilância com a comunicação cotidiana quando ela sai um pouquinho do padrão e não tá tão acalorada quanto poderia ser. Outra coisa clássica do carente excessivo, a pressa nos relacionamentos, né, que é uma urgência de rotular a relação, de fundir as rotinas, né, aquela fusão que eu sempre falo, e exigir uma exclusividade para tentar disfarçar um pouco daquela carência. Isso já aconteceu comigo, tá? Até meus 35 eu tinha muita pressa, quando eu começava a namorar alguém eu já queria morar junto. E por quê? Porque se eu morasse junto, eu não precisava ficar cobrando no WhatsApp, eu tinha certeza que eu ia encontrar a pessoa todo dia. Então, pra mim, um dia longe da pessoa já me incomodava. Eu tô com 41 anos hoje, tá? Eu trabalhei isso muito em terapia. Então a gente tem pressa de rotular, de pedir namoro, de pedir noivado, de casar, de querer viajar, fazer viagens grandes, de chamar de meu amor, pra garantir aquela relação. Porque, se é namorado é mais difícil terminar. Muitos clientes me relataram isso. Eu peço em namoro que quando já tá namorando, a pessoa fica mais assim pra terminar. Quando é só ficante, é mais fácil dar um ghosting. Então, às vezes, o rótulo é pra segurar a pessoa. Outra coisa que é o autoabandono compensatório, que é compensar o autoabandono, que é o quê? Anulação de limites. Tá? Então, você começa a diminuir seus limites. Eu não gosto que a pessoa fale muito palavrão, mas meu namorado fala muito palavrão, eu quero ficar com ele porque Deus me livre ficar sozinho. Então eu prefiro aguentar o palavrão e estar sozinho. Ou meu namorado ou minha namorada bebe demais, abusa de substâncias, dos tóxicos. E eu não gosto disso. É um limite pra mim. Eu não gosto de pessoas que fumam maconha, que cheiram cocaína. Mas às vezes ele bebe muito. Mas como eu não quero ficar sozinho, eu prefiro tolerar o vício dele ou o abuso dele, enfim. Né? Outra coisa, você tolera opiniões ruins, né? Opiniões racistas, machistas, né? Você anula as suas necessidades próprias. Eu queria mais carinho, mas eu queria que ele dissesse mais pra mim que ele me ama. Ele fala, eu não gosto de falar eu te amo porque eu acho que é palha, que é óbvio. Você já sabe que eu te amo, então não preciso ficar falando todo dia. Eu gosto de ouvir, mas não vou cobrar porque senão ele fica bravo, entende? Você começa o quê? A se apequenar, porque qualquer cobrança leva a um conflito que pode levar ao término do seu medo da solidão não te permite. Aí você se apequena para caber na caixinha insignificante e sem sentimentos do seu parceiro ou parceira, tá? Que não sabem se relacionar. Outra coisa, busca compulsiva por validação, né? Testes constantes de lealdade, então uma indução de culpa, uma vitimização e perguntas recorrentes do tipo, você realmente gosta de mim? Mas você começou a seguir uma menina no Instagram, eu acho que você me traiu. Por que você apagou essa mensagem no WhatsApp? Por que esse chat aqui no teu WhatsApp tá como temporário? Às vezes a pessoa colocou isso para não ter que ficar apagando a mensagem depois, que é uma mensagem besta, mas você já acha que é alguma coisa... Então existe uma busca compulsiva por validação. E aí você fica postando stories constantemente no Instagram para ver se a pessoa vai ver e curtir e comentar. Se ela não faz isso, você fica se sentindo que foi abandonada, esse tipo de coisa, tá? E por fim, a incapacidade de tolerar a solidão, né? Que é a dificuldade de suportar a solidão. E muitas, até engraçado, uma coisa que eu tava reparando esses tempos, tem alguns clientes meus, aconteceu isso com 6 clientes meus, tá? Foi esse ano. Eu notei que alguns deles, quando eu ia atender, a luz na sala ficava mudando, às vezes estava azul, daí ia pro vermelho, ia pro verde, voltava pro azul.
Daí um dia, isso aconteceu com 6 clientes, o mesmo fenômeno. Aí um dia eu perguntei para um ou dois deles, assim, cara, por que tá mudando a luz aí na sua sala? O que tá acontecendo? Eles me responderam, Edu, porque a TV tá ligada. Eu falei, pô, você tá na terapia, por que a TV tá ligada? Lógico, não falei no julgamento, perguntei com curiosidade. Falei, Edu, porque eu senti que tem alguém aqui comigo. Ou seja, nós deixamos a TV ligada. Eu também faço isso. Tá, às vezes quando eu tô cozinhando, tá sempre o radinho ligado, ou tô comendo, eu deixo a TV ligada, coisa que eu não deveria fazer. É uma forma de preencher espaço. Não à toa o William Bonner fala boa noite, porque ele sabe que algumas pessoas respondem. Carência. Tá? Então, outra coisa que é a incapacidade de tolerar a solidão, sexo casual frequente, transar toda semana com novos parceiros, porque a gente confunde sexo com afeto. Até uma cliente minha esses dias reclamou, Edu, eu transo com os caras, mas não me sinto preenchida emocionalmente. Sim, porque o sexo casual ele não preenche emocionalmente, ele preenche fisicamente, ele te dá um orgasmo, ele não te dá a companhia. Uma companhia profunda de alguém que realmente te conheça. A gente cai nos apps de relacionamento, tempo excessivo em WhatsApp e por aí vai. E aí depois disso tudo, fica uma pergunta bem importante. Edu, ok, você me convenceu, que bosta. A gente precisa regular a nossa carência, a gente precisa ser carentes, legal, entendi, mas eu também dou aquela quedinha assim, eu dou uma flertada com a carência excessiva. O que eu faço dessa vida? Que bom que você perguntou, porque a resposta eu vou te dar agora, olha como eu sou legal. Então vamos lá, como regular sua carência? Eu vou dar 1, 2, 3 soluções. Se isso aqui não resolver, aí isso aqui vai resolver, tá? Aí pode ser uma carência crônica, uma depressão, é uma questão que você pode ver com um psiquiatra. Mas, como você pode resolver a sua carência a médio, talvez curto, depende do caso, médio e longo prazo? Primeiro ponto, que é por meio da minha Masterclass Protocolo SOS. E, gente, isso aqui não é zoeira, eu tô falando sério, tá? Eu sei que é publi, mas isso aqui é importante. Eu criei uma Masterclass que são 4 aulas de meia hora cada uma, em que eu falo sobre o protocolo SOS. O protocolo SOS tem muito a ver com essa questão de controlar a carência, porque a carência é uma coisa que é importante a gente lembrar. Ela é muito resultado também da ansiedade, do vínculo ansioso. Eu tenho aqui vários episódios falando sobre isso. Então, quando você está muito ansioso, você tende a ficar mais carente, porque a ansiedade é resultado de uma falta. Então, você começa a sentir essa falta fodida. E a ansiedade se manifesta também por meio da carência. Então é quando você vai cobrar, tudo que eu falei, é aquela sensibilidade com a mensagem que demora, com a mensagem do que, da minha mãe na cozinha. Então, tudo isso vem muito da ansiedade, a carência e a ansiedade estão conectadas. Então, o que é o protocolo SOS? É uma ferramenta que eu uso com os meus clientes, a terapia, que é o quê? Suspender a ação do impulso. Então, você percebeu que uma mensagem está demorando para chegar? Você percebeu que o teu namorado está querendo passar a sexta-feira sozinha para assistir a temporada 5 de Stranger Things? Pô, como assim você não quer ficar comigo? E aí você vai brigar, vai xingar o cara, vai falar que ele não te ama, vai querer validação, então disse que me ama. Se você me amasse, você ia deixar de querer assistir Stranger Things. Você prefere Stranger Things a transar comigo? Mano, não é assim. Eu também tenho direito de querer ver uma série. Então o protocolo SOS é S de suspender. Você suspende essa ação, essa agressividade. Aí você vai para a letra O do SOS, que é observar o que está acontecendo. Observa seu corpo, entenda por que você está se desregulando, por que esse desespero de passar uma sexta-feira à noite em casa. E você vai para o segundo S, que é o quê? Que é a terceira etapa, que é selecionar uma ação melhor. Então, ao invés de acusar seu namorado, vai melhor entender o porquê que é tão desesperador para você ficar sozinho uma sexta-feira à noite. Por que você vai ser egoísta de não permitir que ele tenha também uma sexta-feira à noite para curtir a série favorita dele que você não gosta, já que vocês vão se ver no sábado e passar sábado e domingo inteiros juntos. Então o protocolo SOS te ensina a fazer isso e custa apenas R$29. O link está na descrição desse episódio, tá bom? Se você acha que o protocolo SOS não é o suficiente, quer algo mais robusto, mais fodão, assim, tipo 5 módulos inteiros com 5, 6 aulas cada um curso que tem, nossa, nem me lembro, acho que são 20 aulas ou 30 aulas, não lembro. É um curso que leva aí uma semana ou duas para você fechar assistindo aulas todos os dias. Você tem também o meu curso, que é o Relacionamento Seguro na Era do Like. Por que na Era do Like? Porque o Instagram tá matando a gente, galera. Os aplicativos de relacionamento estão matando a gente. Então a ideia do meu curso é te movimentar para o vínculo seguro. O que é o vínculo seguro? Que é a carência saudável. É quando a gente consegue realmente suportar uma sexta-feira à noite de boa, um cinema sozinho, ou entender que teu namorado, sua namorada, parceiro, marido, seja quem for, seu pai, sua mãe, não tá afim de sair com você esse final de semana ou almoçar contigo porque ele tá muito corrido e tá tudo bem. E aí,
Esse curso tem um valor de R$297, é um pouco mais caro, mas você pode usar o cupom SOS para poder ter 10%. Desculpa, se não me engano, são 15% de desconto no curso. Tá lá para vocês, tá bom? Então, Protocolo SOS, que é a minha Masterclass, que é rapidinho, você mata num dia, R$29, ou o curso Relacionamento Seguro na Era do Like, que é um curso mais robusto. E se você fala assim, não, Du, eu não quero só assistir, eu quero interação com você, olha aí que lindo, terapia. Tá? Dentro da minha terapia, que você pode chamar aqui pelo link na descrição, eu falo muito do que? Eu faço uma avaliação de todo o seu histórico familiar primeiro, porque a carência vem daí. Então eu vou te perguntar, como seus pais te criaram? Se eles eram presentes, se eles eram afetuosos, se eles eram respeitosos, você apanhou muito, você tinha um lar suficientemente bom, que é uma ideia que a Melanie Klein, uma psicanalista americana, que também vem da linha do Freud, fala muito sobre ter um lar suficientemente bom com pais que estão presentes para você. Porque muitas vezes a carência, né, a gente sempre fala que a infância é um chão que a gente pisa a vida toda. Então, se a sua infância não foi regulada, não foi suficientemente boa, você vai ser um adulto mais carente, com excesso de carência. Então, eu começo a investigar como é que foi a sua formação, como foram os seus relacionamentos antigos, porque podem existir traumas, rolou traição ou você traiu, por que você trai, por que você tem tanto medo da traição, tudo isso afeta na sua carência, por que o Instagram é tão importante, te desregula tanto, por que existe uma grande necessidade de fusão. Por que você acha que quando você funde, por que você acha que você precisa se anular para manter o outro? Por que você tem tanto medo da solidão? Eu começo a investigar essas perguntas e ao longo da terapia, que pode durar 1 mês, 2 meses, vai até 6 meses, geralmente é uma terapia breve. Alguns clientes ficam comigo por mais tempo, porque eles melhoram, querem fazer manutenção. Então tem clientes que estão comigo há 1 ano e meio, há 2 anos, mas a maioria fica comigo de 3 a 6 meses, é um período perfeito para você regular a sua carência, tá? E também a gente discute a questão da vida adulta, né? A dificuldade de fazer e manter novos amigos, né? O excesso de trabalho. E lembrando, colegas de trabalho não são amigos, são colegas. Podem virar amigos, mas são colegas, tá? É diferente. Então, uma carreira muito sobrecarregada, uma carreira ruim, um trabalho que você não gosta também realçam a sua carência. E também eu gosto de investigar, né, questões, será que existe um transtorno, uma bipolaridade, um borderline, um transtorno de ansiedade generalizada, que é o meu caso, uma doença psicológica como depressão, uma ansiedade generalizada, um TDAH, tudo isso pode ser investigado, tá, pra gente poder entender o que está acontecendo, né, o que está acontecendo com você. E aí a curtíssimo prazo, tipo, Edu, como é que eu posso resolver minha carência hoje, quarta-feira, dia, sei lá que dia que é hoje, não vou abrir aqui o calendário, não tô com tempo. O episódio é precioso. O curto prazo seria o quê? Primeiro, se você é muito carente, tenha clareza no pedido do carinho, tá? Então fale pro seu parceiro, parceira, eu quero mais beijos, eu quero mais sexo, eu quero mais carinho, eu quero mais presença. Porque às vezes o outro também tá querendo e vocês estão com vergonha de tocar no assunto. Agora, se a pessoa realmente não entrega carinho pra você, ou quando entrega mal, a relação não tá te atendendo. Até eu ia fechar o episódio falando isso, mas eu vou falar isso agora. Muitas vezes não é carência excessiva da sua parte, tá? Às vezes é só o seu parceiro ou parceira que de fato não estão te dando o mínimo. E muitas das clientes, das mulheres que eu atendo aqui na minha terapia, que chegam pra mim e falam assim, Du, eu sou insegura, eu sou ciumenta, eu sou chata, eu cobro. Então eu começo a investigar, daí a garota fala, eu pergunto, mas o que tá faltando na sua relação? Às vezes eu acho que a garota quer mudar o cara, quer que o cara pinte o cabelo de verde, quer que o cara use terno, quer que o cara use perfume e tal, pare de ouvir pagode pra ouvir metal, não sei. Ou pare de ouvir metal pra ouvir pagode, mas não, ela sempre reclama da mesma coisa. A comunicação piorou, tem menos afeto, tem menos presença, o cara tá distante e ficou evitativo. Eu falo assim, o problema não é a sua carência, é o teu namorado que é um bosta e não tá te dando o mínimo. Então muitas vezes a carência excessiva é porque você está realmente sendo negligenciado e vale a investigação, e é o que eu faço. Outra coisa de curto prazo que ajuda muito com carência, amigos. Pergunte para seus amigos por que eles gostam de você. É importante perguntar, porque os seus amigos te amam geralmente incondicionalmente. Então você pergunta para meus amigos, e meus amigos me validam bastante, e eu valido bastante eles também. Então,
Não baseie a sua autoestima com base só no seu parceiro. É importante entender os seus amigos. Seus amigos vão te amar e provavelmente vão permanecer mesmo quando seu relacionamento termina. Então, a minha carência, ela fica reguladinha quando eu saio com amigos. Isso me ajuda bastante, tá? Outra coisa clássica, aprender a ficar sozinho. Tenha hobbies, leituras, quebra-cabeça, aprenda a fazer crochê, faça um curso de aromaterapia, faça os meus cursos, né? Celebre pequenas vitórias. Você vai viajar para Roma, como a cliente minha me contou ontem. Pô, que massa! Né, você vai para Roma, olha que legal. Organizar sua casa, leituras, ter diário, jogar um videogame, tocar um violão, lavar louça. Se ocupe. Né? Quando você está ocupado, a cabeça tende a ficar menos ansiosa e, por consequência, menos carente. E, por fim, novas atividades, cursos, viagens, passeios pela cidade. Então, quem tem uma vida organizada, ocupada e tem objetivos, por menor que sejam, tende a se sentir menos carentes. E galera, muito obrigado por todo o carinho, tá? Muito obrigado pela atenção. Eu faço esse podcast com muito, muito amor e a gente se vê na semana que vem. Beijo!